Paz do Senhor, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês para meditar na palavra do Senhor. Sempre é uma honra falar da palavra do Senhor, principalmente na EBD, que é um trabalho que eu tanto amo, não é? Eu já falei algumas vezes a respeito disso. E com o privilégio dessa vez de iniciar o trimestre, né? Um trimestre assim que vai ser bem desafiador para nós e extremamente importante, pois vai falar exatamente do momento que nós estamos passando, das adversidades, das crises, do caos que o mundo está vivendo, e nós que estamos neste mundo, mesmo sendo cristãos, nós muitas vezes também nos sentimos assim. E o comentarista da lição, ele vai trazer durante esse trimestre inteiro todas essas circunstâncias baseadas na palavra do Senhor, mostrando que outras pessoas, personagens bíblicos também vivenciaram momentos de dificuldades e de catástrofes, mas em Deus eles superaram as dificuldades, superaram as crises e foram prósperos diante dessas crises. Inclusive, o tema central, o tema geral será transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Então nós vamos ver lições de como os heróis bíblicos, como os personagens bíblicos conseguiram vencer as dificuldades e honrar o nome do Senhor mesmo em meio à crise. E a pergunta que sempre vai permear todas as lições é a seguinte: como o cristão deve enfrentar as crises sem sucumbir diante delas? Eu imagino que diante desse cenário que você está vivendo, que nós estamos vivendo, provavelmente você já pensou a respeito disso, não é verdade? Como não sucumbir, não é? Como não desfalecer, como não esmurecer, desanimar diante dessas dificuldades. Então essas lições são para mim e são para você também. Eu convido você a orar aqui comigo para que a gente possa iniciar a primeira lição deste trimestre. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por nos permitir ter mais um momento de intimidade com o Senhor, meditando na Tua Palavra, crescendo através da Tua Palavra. Que o Senhor possa fazer com que cada aluno, com que cada irmão, com que cada pessoa que estiver aí do outro lado, que ela esteja entendendo, compreendendo e principalmente colocando em prática as lições estudadas durante este trimestre, meu Senhor. Amém. Bom, a primeira lição, ela vai ter como título Prosperando em meio às crises. E o foco central aqui serão os patriarcas Abraão e Isaac, principalmente em Isaac. O título, ele faz uma referência a algo que aconteceu na vida de Abraão e que também acaba ocorrendo na vida de Isaac. E nós vamos perceber que isso ocorre na vida de cada cristão, que são os momentos de dificuldades. O textuário, ele se encontra lá em Gênesis capítulo 26 e o versículo 2. Mas eu vou ler com vocês do versículo 26, do capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 6. Gênesis 26, do versículo 1 ao versículo 6. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Irmãos, nós vamos perceber durante essa lição aqui que Isaque, ele estava tendo uma dificuldade porque o lugar onde ele estava começava a ter uma crise de alimento, uma crise financeira. E isso fez com que ele quisesse sair daquele lugar, Ele queria ir para o Egito. E Deus vai falar para ele permanecer naquele lugar, em Gerar. E a lição, ela vai permear toda essa circunstância. A gente vai ver o que será que Isaque decidiu e como o Senhor agiu na vida de Isaque.
Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para os 3 objetivos da lição. O primeiro, destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise. E eu quero que esse objetivo esteja na sua vida, assim como quando eu fui estudar a lição, eu senti isso em mim também. Deus está conosco mesmo no meio da crise. O Senhor não nos abandona, não é? Nós não estamos num barco à deriva, irmãos. Não é? O Senhor está conosco no barco. Amém? Segundo objetivo, apresentar a importância da obediência do cristão. Durante a lição, nós vamos ter um tempinho para falar a respeito disso, sobre a atitude de obediência e sobre as consequências favoráveis que nós acabamos recebendo quando nós temos uma atitude de obediência, né? Como o Senhor nos honra quando nós, mesmo diante da adversidade, nós optamos por obedecer. E o último objetivo, mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos ampara, não é? Então, nós sempre estaremos amparados pelo Senhor Jesus, não é? O Senhor sempre estará conosco. Amém? É interessante que quando eu fui iniciar a introdução, estudando a lição, e aí foi falando, né, a respeito das crises, que elas são meio que cíclicas no mundo. E às vezes a gente se pega vendo uma mensagem ou vendo uma palestra de um coach ou isso ou aquilo, e às vezes eles assim aparecem com 1001 possibilidades, não é? Não, a crise é um momento certo para você vencer, para você fazer e acontecer. E a gente escuta achando aquilo super moderno, super atual. Mas aí quando a gente vai para a Bíblia, a gente fala assim, nossa, mas Deus já era muito mais estrategista, porque o Senhor já falava sobre isso, né? O Senhor já nos mostrava que mesmo diante das crises e das dificuldades é possível prosperar, né? Então eu acho lindo porque a palavra do Senhor, ela foi feita por N pessoas, né, inspiradas pelo Espírito Santo, todas assim em épocas totalmente diferentes um dos outros, mas ela se atualiza, não é? A gente lê hoje e percebe que você pode trazer essa palavra para os nossos dias, entendendo o propósito, né? Então a palavra verdadeiramente ela se renova dia após dia. O tópico 1 vai fazer uma explanação geral sobre a vida de Abraão. E aí você pode se perguntar, mas você não disse que vai falar sobre Isaac? Vou falar sobre Isaac, mas Isaac era filho de Abraão. E aí a gente vai perceber que não tem como nós negarmos as nossas origens, né? O nosso passado. E é importante para quem é pai, né? Para quem é mãe, o quanto isso é definidor na vida do seu filho. As atitudes que você tem, elas perpetuarão na vida do seu filho. E nós vamos ver isso nas atitudes que Abraão teve antes de Isaac ter alguma compreensão. Situações que ocorreram com eles e que Isaac conseguiu ver a mão do Senhor na vida de Abraão, para só depois a gente perceber as próprias experiências de Isaac. O tópico 1 diz assim, a pedagogia de Deus. Não é? Então, se você for pegar um dicionário, pedagogia é o ato de ensinar. Então, a gente vai perceber que as dificuldades, as crises, as circunstâncias adversas, elas são usadas pelo nosso Deus para nos ensinar algo, né? O Senhor quer que a gente aprenda algo. Agora, é importante que a gente saiba e compreenda que nós estamos passando por um processo de aprendizagem e que a gente aceite esse processo. Porque assim como num colégio, não é, numa instituição de ensino, quando nós não somos aprovados, acontece uma reprovação e você repete a prova, não é verdade? E diante de uma dificuldade, ninguém quer repetir, não é? Nós não queremos repetir o problema, nós não queremos repetir aquela dificuldade. Então é muito importante que nós, como cristãos, nós, através da ação do Espírito Santo, consigamos compreender, né, o que nós estamos passando e entendermos aquilo para que a gente possa realmente ser aprovado e seguir o nosso caminho, que é chegar até o alvo, que é Cristo. Então, irmãos, nesse ponto, o Senhor tinha uma forma de ensinar, né? E que forma que era essa? Essa forma era através das experiências. Então, Deus ensinou várias coisas para Abraão,
através da experiência. Então, Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela, ir para um outro lugar e ele aceitou, né? Ele foi obediente. Ele recebeu uma promessa de que ele seria pai de nações, né? Que ele não teria como contabilizar a sua descendência, mas os anos foram passando, eu não vou me ater muito aqui, porque vocês são conhecedores da história, os anos foram passando, né? Abraão foi ficando cada vez mais idoso, Sara também ainda tinha o agravante de Sara ser estéril, e eles foram vendo essa promessa de perpetuar, né, a vida deles, de ter um filho, ficando mais distante. Mas ainda assim, confiaram no Senhor, né? Então a gente sabe que Isaac chegou na vida de Abraão e de Sara como filho da promessa, né? Então Abraão começou a ver todas as promessas do Senhor se aproximando dele. Então ele estava num momento de prosperidade, num momento de calmaria, né? Só que Deus tinha algo ainda para ensinar a Abraão. E aí a gente vai para o nosso tópico 1.1, que fala que Deus sempre proverá recursos. Então, para quem conhece a história, vocês sabem que houve um momento em que Deus pediu para Abraão um sacrifício, não é? E que pediu que Abraão levasse o seu filho Isaque para que fosse dado em sacrifício. É claro, irmãos, que nós sabemos, e aí até pela história, nós sabemos que Deus não queria que esse sacrifício acontecesse. Né? Deus estava ali provando a fé de Abraão. Deus queria dar um up, né, nessa fé de Abraão, queria fazer com que ele passasse mais uma fase. E foi difícil para Abraão, né? Foi difícil essa construção. Só que mesmo assim, ele foi entendendo que Deus ia prover recursos. Então, mesmo em meio à dificuldade, ele fez todo o ritual como se ele fosse realmente fazer um sacrifício. Mas dentro dele, né, a gente, pelos escritos, a gente consegue compreender que ele estava esperando uma provisão, né? Ou que Deus ia prover o cabrito, não é? Ou que Deus iria até fazer com que Isaac fosse ressuscitado, né? Voltasse à vida. O fato é que Abraão, ele estava decidido a obedecer à voz do Senhor. E aí a gente vê o tópico 1.2, que fala assim, fé em meio à dor. Irmãos, vocês conseguem imaginar o filho da promessa, anos esperando um herdeiro, anos esperando um filho, e de repente Deus, né, aquele que te prometeu e te deu, pede essa bênção de volta. Vocês conseguem conjecturar e imaginar como que foi isso? Então é óbvio que foi algo extremamente doloroso para Abraão. Nós não estamos aqui para colocar Abraão num patamar assim, ó, super-homem. Não, é claro que ele passou por dificuldades e não foi uma decisão fácil, mas ele escolheu crer. Não é à toa que ele é chamado como o pai da fé. Então Abraão leva Isaque para o sacrifício e mesmo nessa dor ele tinha esperança de que haveria um escape. Então Deus não queria o sacrifício, Deus estava dando a Abraão a oportunidade de ter um patamar mais elevado, uma intimidade com o Senhor, conhecê-lo intimamente. Deus nos prova para que nós mesmos tenhamos a certeza de quem somos em Deus. Não é para que a gente mostre alguma coisa para Ele. Deus já nos conhece. Na realidade, quando nós estamos diante de uma provação, diante de uma dificuldade, o que Deus quer mostrar é que a gente conheça a si mesmo. Nós não nos conhecemos. É em meio à dificuldade que muitas vezes nós descobrimos alguma coisa em nós que nós nem sabíamos que existia. Então, essa outra visão nossa, ela é revelada em meio ao caos, em meio à dificuldade. Porque quando está tudo na paz, naquela calma, naquela calmaria, dificilmente a gente vai perder o controle, dificilmente a fé vai se distanciar de nós, não é verdade? Mas quando nós estamos diante de um problema, diante de uma circunstância que demora meses, anos, demora muito tempo para que aquilo passe, é que a gente vai se revelando. E essa revelação não é para Deus, não é para a pessoa que está do seu lado. Nós estamos nos revelando para nós mesmos. E aí é que a gente começa a entender que realmente a gente precisa daquele processo, para que as arestas sejam aparadas, para que a gente se aproxime mais do Senhor,
para que a gente tenha o perfume, né, o bom perfume de Cristo, para que a gente possa exalar melhor esse perfume de Cristo. Então, as dificuldades, irmãos, sempre são uma forma de nós nos transformarmos em Deus. Amém? O tópico 1.3, Isaac conheceu o Deus da provisão. Por que ele conheceu o Deus da provisão? Porque no momento em que o sacrifício ia ser feito, Deus fala com Abraão, não é? Deus fala, ó, para, eu já sei que você é um homem de fé, e aparece o sacrifício, né? Aparece o cordeiro que será sacrificado. E Isaac vai ver tudo isso, não é? Ainda que ele esteja ali paradinho, mas depois ele entendeu o que aconteceu ali. Então talvez tenha sido uma das primeiras maneiras, né? A primeira vez que Isaac viu realmente ali face a face Deus ter uma provisão. E isso já foi muito importante na vida de Isaac. Não é? Só que a gente vai ver mais pra frente que outras coisas vão acontecer na vida dele, porque é importante que cada um de nós tenhamos as nossas próprias experiências. Talvez nessa situação aqui, Isaac ficou maravilhado com o poder de Deus, mas quem sentiu dor, aflição, ansiedade, medo, não foi Isaac, foi Abraão. Não é? Então o crescimento aqui foi para Abraão. E a gente vai ver mais na frente que também havia um crescimento na vida de Isaac, que é o foco da lição de hoje. O tópico 2, ele vai falar a respeito da crise chegando na vida de Isaac. Né? Então Isaac já extremamente adulto, os pais já haviam falecido, ele casa-se com Rebeca, eles passam aquele momento de esterilidade também, né? Acontece essa dificuldade de vir o filho. Finalmente Deus dá esses 2 filhos, né, para eles, então ele estava vivendo uma calmaria, as bênçãos do Senhor, tudo certinho, um homem próspero, porque ele era o herdeiro maior de Abraão, mas de repente, né, essa calmaria ela para e começa a vir as circunstâncias adversas. Irmãos, às vezes não tem motivo para acontecer algo. Tá tudo assim normal, nós não fizemos nada, mas aí de repente as coisas saem do eixo, não é? Ou é só lá em casa? Eu acho que em todo lugar isso acontece. E a gente precisa entender o porquê dessas coisas acontecerem. Né? Elas são cíclicas na vida das pessoas de uma forma geral e na vida do cristão também, isso é cíclico. E a gente tem que entender que é uma forma de nós assim, nos aproximarmos mais de Deus, de nós assim, revermos o nosso devocional. Eu lembro que a última lição que eu ministrei na escola dominical, o trimestre passado, eu falei a respeito da importância do devocional. E eu acredito, irmãos, que diante do que a gente está vivendo, muitas coisas nós estamos revendo e refazendo, meditando mais, orando mais, tentando ter uma dependência maior de Deus, porque isso é dia após dia. E eu creio que esse será um dos principais ensinamentos nossos diante de tudo isso, quando tudo isso acabar. É de nós entendermos que nós dependemos exclusivamente de Deus, é Ele que tem o controle da nossa vida. Né? É Ele que tem o controle do dia de amanhã, do nosso futuro. Nós apenas nos enganamos, achando que estamos com tudo ali certinho, cronometrado, controlado, mas nós sabemos que o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, voltando aqui para a lição, Isaac começou a passar essa dificuldade. Houve uma escassez na terra, não houve mais prosperidade, os campos ele não conseguia colher, então ele se viu numa circunstância que ele precisava agir. Não é? E aí a gente vê que ele começa a ter que ter as primeiras experiências. Né? Então, todos nós passamos por esses 2 extremos. Então a gente tem momentos de muita prosperidade, e quando eu falo prosperidade aqui, irmãos, é naquele sentido assim, de nós não termos falta. Às vezes a gente pensa na palavra prosperidade e a pessoa já está pensando numa conta com milhões, né? Numa garagem com os modelos assim, mais atuais aí de carros. E não é isso. Não é? A prosperidade é você não ter falta. E não é só não ter falta no sentido físico, não. É não ter falta em nenhuma
das nossas esferas da nossa vida, né? Você não ter falta do alimento, você não ter falta no sentido afetivo, no sentido espiritual, é uma prosperidade em todas essas esferas, né? Isaac, ele teria que partir para o Egito, ele estava querendo partir para o Egito em busca de algo melhor, para fugir dessa escassez, mas Deus fala para ele permanecer em Gerar, pois a terra ali seria dele mesmo diante da crise. Já pensou, irmãos? Nós estamos assim nessa dificuldade. Você está num lugar que não tem nada, você está passando dificuldade ali e aí você resolve sair daquele lugar. Mas aí Deus fala com você e fala, não, é para você ficar aqui, né? E eu vou te prosperar aí neste lugar e as pessoas vão ver e não vão acreditar. Já pensou, irmãos? Que dificuldade foi essa aqui para Isaac? Isaac, ele teve que pensar. E aí a gente já entra no tópico 2.2, não é? Que é quando Isaac, ele teve que tomar uma decisão. E todos nós temos momentos em que precisamos tomar uma decisão. E que dessa decisão, ela vai ser definidora para o nosso futuro. Isaac estava diante de uma situação em que ele ou acreditava na palavra de Deus, ainda que ele não estivesse vendo, porque ao redor dele ele só via escassez, ou iria pelo seu próprio pensamento e ia para o Egito. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês que ele decidiu obedecer ao Senhor. Isaac ele estava diante de um impasse, né? Mas ele preferiu, mesmo não tendo nada fisicamente, ele preferiu acreditar na promessa do Senhor. Ele preferiu obedecer. Não é à toa que a palavra do Senhor, ela fala que o obedecer é melhor do que o sacrificar, né? E Isaac, ele preferiu obedecer ao Senhor. A decisão tomada, né, fez com que houvesse uma diferença no futuro de Isaac, que é o que a gente vai ver mais pra frente. E na nossa vida é assim também. Não é? As nossas decisões, elas perpetuam o nosso futuro. Não é? Sabe aquela ideia de causa e consequência? É mais ou menos isso. E Isaac resolve obedecer. Existem outros personagens bíblicos que também tiveram situações adversas e decidiram obedecer ao Senhor e Deus agiu na vida deles. Noé, né? A gente tem o próprio Abraão, Moisés, Ruth, Esther, passaram por momentos assim de extrema dificuldade, momentos em que tiveram um impasse e preferiram obedecer ao Senhor. Mas assim, apesar da lição não fazer esse comentário, eu quero aqui também deixar um exemplo de alguém, de um personagem bíblico que infelizmente não decidiu pelo melhor e toda a sua família acabou sofrendo com isso, que foi o esposo de Noemi. Eles estavam numa terra chamada Betel, Casa do Pão, e ele resolveu sair de lá e foi para Moabe. E em Moabe não deu nada certo, né? Ele faleceu, os 2 filhos dele faleceram. Noemi teve que voltar para Betel, viúva, sem filhos. Imagina, irmãos. Então, tudo isso diante de uma decisão, não é? Que não foi a melhor decisão. Não é? Nós sabemos biblicamente que Deus fez com que as coisas dessem certo, mas houve um sofrimento, né, para a vida de Noemi. Né? Noemi acabou sofrendo com isso. Então essa é uma lição que eu quero deixar aqui para vocês, que nós pensemos nas nossas decisões, porque elas vão moldar o nosso futuro. Bom, o tópico 2.3 fala sobre a avaliação do cenário, né? Aquele momento em que Isaac estava passando. Isaac estava vivendo um tempo de caos e seria humanamente justificável que ele decidisse ou optasse por não ficar ali, não é? Mas ele resolveu obedecer, então ele avaliou, provavelmente ele deve ter lembrado do que Deus já havia feito na vida do seu pai Abraão, não é? E foi um momento de crescimento na vida de Isaac. Ele teve as suas próprias experiências. Aqui eu quero chamar os pais, porque muitas vezes, como pais, nós não queremos que os filhos passem pelas dificuldades, não é? A gente quer meio que cortar caminho, vamos dizer assim.
mas a gente precisa entender que, principalmente na vida espiritual, cada um tem a sua própria história. Cada um tem que passar por suas próprias experiências, construir a sua vida com Deus, e é importante que os pais também tenham essa maturidade de deixar com que os filhos estejam tomando as suas atitudes e entendendo que aquilo faz parte do seu crescimento físico e espiritual também. Com a obediência de Isaac veio a prosperidade. Irmãos, vocês já pensaram? Ele estava numa cidade, a cidade estava desolada, numa escassez total, mas Isaac estava prosperando, e muito, prosperando a olhos vistos. E isso acabou chamando a atenção do povo ali, chamou a atenção dos filisteus e do rei Abimeleque. Então, ele começou a prosperar miraculosamente. E isso fez com que as pessoas não gostassem muito. Às vezes a gente está passando por dificuldades e de repente essa dificuldade passa e nós começamos a prosperar, e nem sempre haverá pessoas que vão ficar felizes com a sua prosperidade. Infelizmente, irmãos, isso é verdade. Talvez, às vezes é mais fácil a gente achar pessoas para chorarem conosco do que para se alegrarem conosco. E na vida de Isaac aconteceu isso. Os filisteus começaram a ficar com muita inveja, com muita raiva, do que estava acontecendo na vida de Isaac, e meio que fizeram com que o rei Abimeleque falasse para Isaac sair dali. E Isaac teve que sair um pouco mais distante de Gerar, mas ainda assim Deus continuou prosperando, porque a prosperidade, irmãos, na vida de Isaac não estava no local. E aí eu quero falar isso para você também, não é o local, não é o trabalho em que a gente está, não é o bairro que eu moro, não é a cidade. A bênção do Senhor estava na vida de Isaac. Assim como a bênção do Senhor, ela pode estar na minha e na sua vida, independente do lugar onde nós estivermos. Isaac, ele foi para mais distante, mas a bênção e a prosperidade foi com ele, então permaneceu. O tópico 3 vai falar sobre a prosperidade em tempo de crise. E aí a gente vai ver um outro patamar na vida de Isaac. Ele foi meio que solicitado para que saísse da cidade. Ele ficou nos arredores, mais ou menos, e ele começou a prosperar ali também. Haviam alguns poços da época de Abraão, e esses poços eles estavam cheios de entulhos, e ele desentulhava esses poços, os filisteus iam lá e entulhavam novamente. Mas toda vez que ele desentulhava, ele conseguia a água e ele conseguia ser próspero naquela região. Então, o tópico 3, ele vai falar sobre isso. A razão da prosperidade de Isaac era a bênção do Senhor. A gente não pode se esquecer que havia uma bênção na vida de Abraão e uma promessa de que todas as suas gerações, obedecendo ao Senhor, também seriam prósperas. Então, nesse cenário que a gente está vivendo agora, um cenário totalmente de crise, de caos, de dificuldades, mas tenta pensar aí um pouquinho em alguém que você sabe que mesmo diante dessa dificuldade prosperou. Uma pessoa que conseguiu um emprego, alguém que conseguiu uma porta de algo que ela não estava nem esperando, alguém assim que recebeu uma promoção. Não era nem esperado isso. Uma pessoa que estava esperando engravidar e ficou grávida, e era algo que a pessoa estava querendo. Eu não sei, irmãos, mas eu conheço pessoas que mesmo diante desse momento, elas estão colhendo bênçãos. Pode soar estranho, pode soar inusitado, pode causar inveja, e até raiva ou incredulidade, mas nós sabemos que nosso Deus, ele pode fazer, ele pode prosperar, ele pode trazer vida em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio à escassez. E eu acredito que você deve ter lembrado de alguém que mesmo diante desse cenário que a gente está vivendo, conseguiu prosperar ou tem conseguido coisas que para a maioria das pessoas era humanamente impossível. E aí a gente vê a mão de Deus. Bom, irmãos, continuando no tópico 3, o tópico 3.1 fala: a prosperidade em tempo de crise dependerá de sua atitude. Qual é a atitude que você está tendo hoje? Qual a atitude que nós estamos tendo diante dessa pandemia, diante dessa dificuldade? Então, é essa atitude
que vai fazer com que você colha ou não essa prosperidade tão esperada. Não é momento, irmãos, de nós cruzarmos os braços ou de nós estarmos reclamando a reclamação pela reclamação. Isaac, ele não cruzou os braços. Imaginou, irmãos, você vai lá, fura um poço, você consegue um pouco de água e quando você menos se espera, aquele poço já está fechado porque foi alguém lá e jogou um monte de entulho lá. Ele não desistiu, ele não fez birra, ele não ficou com raiva, eu imagino que sim, né? Porque também ele era humano. Mas ele não desistiu, ele foi adiante, foi cavar outro poço. Nós precisamos ser assim, irmãos. Nós não podemos sentar e esperar as coisas acontecerem. Nós precisamos entender que nós precisamos ir adiante. Não é? Nós já estamos aí com 3, 4 meses, aliás, quase 5 meses aí de uma crise. Não é momento mais de nós ficarmos esperando, vamos ver o que vai acontecer. Não, irmãos, o que está na sua mão? O que já veio à sua mão? Faça, não cruze os braços, não reclame pela reclamação, porque a reclamação pela reclamação não vai resolver o nosso problema e a gente ainda corre o risco de estar murmurando e se distanciando ainda mais do propósito que Deus tem para nós. Então, a minha palavra aqui nesse tópico é que nós vamos adiante. É momento da gente agir, é momento da gente pensar, buscar estratégias, raciocinar, fazer com que a vida caminhe, né? Com que a gente esteja entendendo esse propósito. Busque em Deus ânimo, vigor, e a nossa igreja, ela tem feito isso, né? Nós temos feito campanhas semanalmente, nós vamos iniciar aí uma campanha de oração, não vou me adiantar aqui, porque o pastor à noite ele vai falar com vocês a respeito disso, mas nós estamos fazendo por onde, irmãos? Basta que eu e você estejamos neste propósito. Não é tempo de parar, é tempo de continuar a caminhada. O tópico 3.2 fala: as promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Na vida de Isaac foi assim. Ele foi prosperando à medida que ele ia trabalhando, o fruto do trabalho dele foi ganhando uma repercussão, uma multiplicação maior ainda. Isso mostra que a bênção do Senhor ela é inesgotável na vida daqueles que decidem obedecê-lo. O tópico 3.3 fala assim: mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. Isso é lindo, não é, irmãos? A gente está diante de um problema ou diante de uma escassez e as pessoas, às vezes nem cristãos não são, e elas começarem a ver que não tem como aquilo estar acontecendo na sua vida se não for a mão de Deus. Olha que testemunho maravilhoso. As pessoas reconhecendo o cuidado de Deus e reconhecendo Deus na sua vida e na minha vida. Na vida de Isaac foi assim, porque mesmo contrariado, o rei Abimeleque ele teve que entender que Deus estava na vida de Isaac. Que aconteça isso também na sua vida e na minha vida. Que as pessoas possam reconhecer que verdadeiramente, mesmo diante da dificuldade, diante da crise, Deus está conosco. A bênção do Senhor está conosco. E aqui o segredo, irmãos, foi a obediência e a persistência. Isaac decidiu obedecer, decidiu confiar e ele persistiu. Ele não ficou esperando o céu se abrir e as coisas acontecerem. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Ele resolveu confiar nessa promessa em obediência, mas ele agiu com o que ele podia agir. Que nós possamos, diante dessa crise, transformar cada uma dessas dificuldades em um momento de vitória e de prosperidade na nossa vida. Amém, irmãos? E aí, na conclusão, eu vou ler só o iniciozinho. A nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. Não fique esperando Deus fazer num passe de mágica. Não, Deus quer que nós cooperemos para que isso seja como honra e glória para o nome dele. Então faça isso, irmãos. Confie no Senhor, creia que o Senhor verdadeiramente está olhando para você, decida obedecer, toma as decisões necessárias e entenda que o Senhor vela por nós, o Senhor está conosco em meio à crise, Ele está conosco, Ele não está de fora olhando cada um de nós, Ele está junto de cada um de nós.
Amém? Deus abençoe e eu espero que vocês continuem aí ligadinho nas próximas lições. Amém?